Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo. Estamos chegando com mais uma edição do Resenha Automotor, sempre com o apoio do Banco BRB, o banco que abraçou o automobilismo brasileiro. Mais uma vez aqui com o Regi para a gente falar hoje sobre os grandes talentos que estão chegando na Fórmula 1, hein? Nomes muito legais e muito interessantes para a gente acompanhar aí ao longo dos próximos anos. É depois da vinheta. Tudo bem, Regi? Tudo bem, Thiago. Que legal poder falar de jovens talentos. Vou repetir o que eu falei no nosso programa, no último programa. O melhor ainda é a gente estar sentado no nosso estúdio, aqui na redação do Automotor, e fica muito mais gostoso trabalhar. É verdade, um ambiente que a gente respira automobilismo e espera levar isso para vocês também com esses papos aqui do Resenha. Regi, do ano passado para esse, na verdade, a Fórmula 1 viveu algo inédito, né? Ela não trocou nenhum piloto. Do final de 2023 para o início de 2024, o grid era o mesmo. E isso foi muito chocante e criou-se aí um debate, inclusive, a respeito de renovação, né? Que a Fórmula 1 estava deixando muitos talentos de fora. Então, eu queria conversar um pouquinho com você sobre essa realidade diferente que a gente vai viver em 2025, com a chegada de novos talentos. Estão confirmados aí o Antonelli, o Jack Durham, o próprio Oliver Berman. Então, são nomes interessantes. Mais gente pode chegar também para esse grid. E queria te ouvir sobre cada um deles. O primeiro é um tema naturalmente espinhoso pelo pouco que se conhece dele. Andrea Kimi Antonelli. O que esperar de Andrea Kimi Antonelli com essa oportunidade fantástica que ele vai ter andando na Mercedes? Olha, Thiago, eu vi ele fazer corridas excelentes na Fórmula 2 e já vi corridas em que ele teve apagado, né? Até eu julgava assim, puxa vida, esse cara tem mais, a imprensa italiana principalmente, dá mais valor do que ele realmente merece. Mas aí tem gente que entende muito mais do que eu, muito mais do que a gente, observando ele, né? O Toto Wolff não ia acertar um cara sem ter certeza de que ele está lá para ficar, né? E, bom, o mais novo da Fórmula 1, simplesmente isso. Antes tinha o Verstappen, que era o cara que entrou com 17, que depois proibiram, então o Antonelli entrou com 18. Exatamente, 18 anos de idade. Eu acho que eu só tenho uma dúvida, já falei isso algumas vezes em transmissão. Ele vai precisar de um líder, de um veterano líder do lado dele. Então ele tem não pode chamar de veterano ainda, mas é experiente, o George Russell, só que o Russell não tem as características de líder. Se ele tivesse com o Hamilton, ia ser muito melhor para ele. Para o Russell falta isso. Você vê que é uma coisa assim, muito mais extra-carro, extra-box, né, do que um jeito humano de ser diferente. Com certeza isso vai faltar, e eu acho que quem vai sentir mais falta disso é a própria Mercedes, porque ela vai ter um piloto que ainda não é o líder que se espera e um novato precisando ali ter os seus caminhos guiados. A gente sabe que o cara, quando é rápido, mostra logo de cara, mas falta maturidade, né, muitas vezes. Eu conversei uma vez com o Tarso Marques, que você se lembra bem, Regi, chegou na Fórmula 1 em 96 com 19 anos de idade, foi o brasileiro mais jovem que já chegou na Fórmula 1, e quando anunciaram o Max Verstappen aos 17 na antiga Toro Rosso, eu perguntei para ele, falei, Tarso, um piloto de 17 anos está pronto? Ele falou, tá, com 16, com 17, com 18, tá pronto, ele é tão rápido quanto aos 29, aos 30. Só que o nível de experiência, o tanto de besteira que ele vai fazer, é algo que poderia ser poupado com uma preparação um pouco mais adequada. Mandou no alvo, né? Exatamente, e a gente viu isso acontecer com o próprio Max, que batia muito no começo, o próprio Kimi Raikkonen, depois pilotos que
chegaram a uma maturidade já dentro da Fórmula 1, mas se arriscaram bastante estando ali no ambiente principal, né? Mas concordo contigo, Regi, é isso, o Toto Wolff não tá vendo fantasma, não, acho que alguma coisa tem aí nesse moleque, não é Alguma possível. coisa tem, claro. Aos 18 anos de idade, é interessante, ele acumulou títulos nas categorias de acesso suficientes para ter a superlicença. Uma coisa que, por exemplo, o Gabriel Bortoleto ainda não tem. Está em Verdade. busca disso, por isso ele faz esses testes de Fórmula 1, tal, tem uma certa quilometragem, que é o que falta para ele. E é um dos casos, que não são muitos, que chegou à Fórmula 2, antes de ir para a Fórmula 1, sem passar pela Fórmula 3. O Max Verstappen foi um deles. Você citou aí o Kimi Raikkonen. O Kimi Raikkonen foi o De Fórmula extremo. Renault, Da né? Fórmula Renault inglesa passou para a Fórmula 1. Então, e era um cara que estava preparado mesmo, logo se viu isso. No final acabou sendo campeão numa circunstância meio que não era tudo que ele merecia, Sim. mas foi campeão. Sim. Então, eu acho que o Tarso quis dizer uma coisa certa, mas se você se prepara psicologicamente, tecnicamente você é bom desde o kart, não tem porquê você só dar certo depois dos 20 anos. Exato, né? Exatamente. Você mesmo disse aqui num resenha automotor, né, Regi, que o talento você percebe muito rapidamente, não tem aquela coisa de, daqui a pouco vai. Não, esse talento acima de todos os demais, você percebe muito claramente, como foi o caso até com o próprio Verstappen, com o Ayrton Senna, com o Schumacher, enfim, com tanta gente de qualidade. Aí eu já aproveito para a gente entrar no outro tópico aqui. Falando de talentos excepcionais, será que o Oliver Behrman é da turma dos talentos excepcionais? Porque o que ele tem feito até aqui na Fórmula 1 tem surpreendido, né? As 2 vezes em que ele pilotou um carro de Fórmula 1, nas 2 vezes sendo substituto, foi lá e marcou ponto. Você sabe uma coisa que eu ouvia muito isso do Wilson Fittipaldi, e é um negócio que ficou em mim, que é uma grande verdade. O piloto, para chegar bem na Fórmula 1, claro que se ele foi bem na Fórmula 2, na Fórmula 3, na Fórmula 4, tá na cara. Mas muita gente é boa em carros de turismo, né? Carros grandes, era o caso do próprio Wilson, carros grandes, e aí você punha num Fórmula, não rolava. Né? No caso do Wilson até tinha o problema do tamanho, não. Mas isso acontece muito. Eu vi pouco na minha vida sobre o Oliver Behrman, mas aconteceu isso, né? O cara pisar na Ferrari e marcar ponto, como, vamos dizer, um estreante da Fórmula 1 que foi, e agora onde está marcando ponto de novo. E se tornando o piloto mais jovem da história da Ferrari. Isso aí já quer dizer muita coisa. É uma marca impressionante para carregar para sempre. É um menino muito bom, né, Regi? Mas que nesse ano não está aparecendo na Fórmula 2. Não. E eu acho que antes de dizer, poxa, então é um cara que pode ser criticado por não estar indo bem na Fórmula 2. Pelo contrário, eu acho que é o caso de a gente entender que nem toda a carreira vai ser linear. Nem tudo vai ser bonitinho, nem tudo vai ser o mar de rosas, né? Vai ter pilotos que vão ter anos complicados e o Oliver Behrman está num ano mais difícil na Fórmula 2. Nem por isso deve-se descartar um talento, não é porque foi um ano mais complicado que se deva descartar um talento. Imagine que o Behrman não tivesse tido essa chance na Fórmula 1, que apenas andasse mal na Fórmula 2 esse ano. Muita gente aí ia passar a ter um certo preconceito. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente ter a ciência de que não é um ano que define um talento, ou um piloto, enfim, o que o cara pode fazer. Com certeza isso. E dentro daquilo que eu te falei, do piloto que pode vir com resultados nas categorias de acesso e pode não vir, chega na Fórmula 1, dá certo. É tudo uma questão de encaixe, né? Aquela coisa que historicamente é uma grande verdade, na hora certa, no lugar certo, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Tem um resultado bom do Behrman,
estou vendo aqui, campeão da Fórmula 4 alemã e italiana. A Fórmula 4 italiana É a melhor do mundo. melhor do mundo. É verdade. Esse resultado já acende ali uma luz, um holofote em cima do piloto importantíssimo, e de fato o Oliver Bearman foi muito bem, né? Conseguiu esses resultados. Está acompanhando aqui com a gente o Resenha Automotor, sempre com o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília, banco que abraçou o automobilismo brasileiro. Regi, você falou em ser o cara certo, na hora certa, no lugar certo. Eu acho que talvez isso possa definir a jornada do Jack Durham, porque era um cara que 3 anos atrás não estava no radar da Fórmula 1, era um cara que não era comentado para ter um lugar. E de repente as coisas acontecem de uma forma que ele acaba sendo escolhido pela Alpine. Qual a tua visão do Jack Durham e as possibilidades, as expectativas que a gente tem em relação a esse piloto? Primeiro, a minha dúvida é em relação à equipe Renault, né? A equipe Alpine, que ela tem que melhorar muito e é meio inexplicável como ela está muito por baixo desse jeito. O Jack Durham, uma coisa é certa, ele foi criado num ambiente de corrida e corrida com muita disputa, né? O pai dele, o Mick Durham, campeão do mundo. Quantas vezes foi campeão? 5 vezes. 5, só isso. 5 vezes campeão do mundo. Eu conheci o Jack numa das corridas aqui do Brasil. O Mick. Eu acho que foi em Goiânia até. Foi uma das primeiras, eu conheci ele lá. Bom, Tiago, uma coisa que o Durham tem e que é extremamente necessário no automobilismo é sorte, né? Ele estava no lugar certo para arrumar uma vaguinha na Fórmula 1, embora não seja um carro competitivo no momento. Mas ele teve aquele resultado da Fórmula 3, que ele foi vice-campeão, fez 2 temporadas pela Invicta, que é a equipe hoje do Bortoleto, e conseguiu uma 3ª posição no campeonato. Quer dizer, assim, ele não é uma explosão de ganhar esse, ganhar aquele, chegar em segundo no outro, né? Foram resultados médios. Mas o fato de assinar com a Alpine em 2022 levou ele a ter essa chance agora. Ele não teria em uma outra equipe. Eu não vou dizer que a Alpine não seja grande, né? Tem uma Renault por trás, mas ele não teria hoje uma chance de ser convidado pela Mercedes, pela Ferrari, pela Red Bull, né? Era um cara que tinha que ter sorte para conseguir uma vaga, e foi o que aconteceu. Os australianos perdem o Daniel Ricciardo, que está aí de saída da equipe. Está chegando um outro australiano na Alpine, o Jack Durham. Então uma troca que para os australianos também vai fazer bem, sangue novo aí na Fórmula 1. A Austrália, a gente tem que acreditar nos nomes que aparecem, né? Primeiro, Jack Brabham, tricampeão do mundo, e para muitos considerar o nome dos melhores da Fórmula 1, porque foi um cara que competiu na época de Jim Clark, né? Então ganhar 3 campeonatos em cima do Jim Clark é muita coisa. E depois do Jack Brabham, a gente teve Daniel Ricciardo. Antes disso, Alan Jones, campeão do mundo. Alan Jones, campeão do mundo. Daniel Ricciardo, de repente surge um Oscar Piastri deles, que é um gêniozinho. Empresariado por um outro cara que também teve um razoável sucesso, que foi o Mark Webber, né? Sabíamos que não ia ser campeão do mundo, mas para o que ele tinha de potencial, até que entregou. É verdade. Então, mais um australiano aí com possibilidades de crescer na Fórmula 1. Agora, Regi, você fala da Austrália e eu quero que você comente, inclusive, essa relação que eles têm com o automobilismo na Oceania, porque os neozelandeses também são capazes, né? A gente está falando de Bruce McLaren, enfim, de pilotos muito talentosos. E nessa esteira vem um cara para substituir o Daniel Ricciardo, que é o Liam Lawson, piloto neozelandês, também lá da Oceania. O que a gente pode esperar do Liam Lawson? E é um nome que te agrada? Você acha que a Red Bull está certa de trazer o Liam Lawson? Eu acho que sim, né? Ficou um tempo todo como reserva lá e
é um cara super conceituado, eu acho que ele é um cara que promete muito. E você falou de neozelandês também junto com o australiano. Aliás, o Jack Brabham australiano foi quem mais incentivou o Bruce McLaren a correr na Fórmula 1. Ele falou, vem comigo, vamos lá. Que Aí, coisa. aí a história, quem não leu deve ler, a história do Bruce McLaren é fantástica. Aí ele começou a construir carros de turismo, esporte turismo, aí esporte protótipo, e depois, quando ele foi para a Fórmula 1, aí a ideia dele, vamos construir um carro. É, E fez um carro, simplesmente um carro McLaren. campeão do mundo de Fórmula 1, ganhou na Indy 500 também, enfim, cara É, fenomenal. fenomenal. Então, ele foi um piloto que, como você disse, não impressionou tanto nas categorias de acesso, isso nas de acesso mais para cima já, né? O resultado de maior destaque dele foi o vice-campeonato DTM. Né? Ele saiu daí do objetivo dele, que era a Fórmula 1, para correr no DTM. E o terceiro lugar na Fórmula 2 em 2022, coincidentemente, no ano em que o Drogovic foi campeão, ele foi terceiro. Mas acontece, aí é o negócio de estar no lugar certo, na hora certa. Infelizmente, não é o que aconteceu com o Felipe até o momento, né? Mas ele já mostrou que é um piloto de qualidades mesmo, e é um cara assim, só precisa de chance. Sem dúvida Agora, alguma. ter chance na Aston Martin, como é que faz? É, Um piloto é o Alonso, que além de ser o Fernando Alonso, que já chegou a ser o melhor piloto do mundo, e hoje tem sociedade, tem participação na equipe, quer dizer, é uma também. equipe dele. E, por outro lado, o filho do dono, que enquanto quiser correr, vai estar lá. Eu acho que a única chance do Drogovic é fazer um acordo lá com a mãe dele, com a Márcia Drogovic, para ter mais um pai, colocar lá o Lawrence Stroll como pai dele também, e aí a coisa fica mais fácil, porque tá louco, não tem jeito não. Regi, para a gente caminhar aqui para o nosso final desse resenha automotor, quero te ouvir sobre dois outros caras que não têm ainda, pelo menos até o momento dessa gravação, vagas confirmadas na Fórmula 1, mas que são caras que já mostraram que merecem. Franco Colapinto e Gabriel Bortoleto. Franco Colapinto, outro cara que não estava no radar, de repente chega, tem oportunidade, está andando bem. E o Bortoleto, nossa maior esperança até aqui de resultados e de chegar à Fórmula 1. Como é que você enxerga esses dois nomes aí que também estão batendo na porta? Bom, primeiro quer dizer que enquanto não chega o Bortoleto, não chega o Drogovic, eu tenho um contato muito grande com os jornalistas argentinos, né? E os caras de televisão que faziam, o Juan, o Felipe, sempre fizeram a Fórmula 1, tá? E eu falo com eles a cada semana. Então, depois dessa última corrida, aí falei com eles de novo e falei para ele, ó, desculpa eu me apossar um pouco, mas a gente tem que, nesse momento, confirmá-lo como piloto sul-americano. E eu, Boa, boa. mas olha, eu não esperava tanto, né, pelo que ele tinha feito até agora, e mesmo na Fórmula 2, para ele chegar. É aquela história do cara que dá certo quando chega à Fórmula 1. É, Pode não ter feito nada muito brilhante, mas chega à Fórmula 1. Parece um piloto muito inteligente, além de talentoso, mas talentoso mesmo, né? Cara que tá já no ritmo do álbum. no time do álbum, Tá no ritmo dele. andando muito perto, muito perto. E assim, é um cara que, se você pegar que o Logan Sargent tinha feito 36 provas e marcado um ponto, graças a uma desclassificação dupla do Leclerc e do Hamilton, e esse cara chega e em duas provas já tem ponto, Tem 4 realmente pontos. é algo que chama bastante atenção. Regi, e o Bortoleto? Muitas vezes, e eu sei que você confia nesse menino desde que ele estava no kart, mas eu já te vi confessar e vou cometer essa inconfidência aqui. Você acompanhou o Bortoleto nas competições internacionais de kart, ou seja, sabe muito do potencial dele. Mas você já virou para mim e já falou, Thiago,
ele é melhor do que eu pensava. Então, assim, mesmo confiando no talento, mesmo sabendo que o menino era bom, com potencial de Fórmula 1, você já começa a enxergá-lo num patamar até acima da expectativa. Me fala então do Bortoleto e o que a gente pode esperar. Mas isso tem uma explicação. Sou amigo da família, né? E da família do Lincoln e da mulher dele e do Enzo e da mulher dele, quer dizer, eu era mais amigo do Enzo até, né? O Enzo parou de correr para ter a equipe dele, justamente para se concentrar todo mundo, toda a família concentrar no Gabriel. Guardadas as devidas proporções, mais ou menos o que o Wilsinho fez pelo Emerson. Isso, exatamente. Só que eles têm dinheiro. É um pouco mais do que a família Fittipaldi. Um pouco mais que a família Fittipaldi. E aí, ele começou na Fórmula 4, né? Fez antes da Fórmula 4, andou lá, fez algumas voltas lá com o carro, e o Lincoln, pai dele, me mandava as notícias, mandava foto, né? E depois na Fórmula 4 começou a ir bem, ganhou corrida. Eu falei, nossa, esse menino acho que é melhor do que eu pensava. Ainda com uma outra razão para eu pensar desse jeito, né? A altura dele. Ele é muito alto. É verdade. Mas, enfim, hoje em dia, nem tanto. A altura já atrapalhou muito, né? Alexander Wurz, próprio Carlos Reutemann, mas hoje nem tanto, né? Pelas regras do carro, de se pesar com o piloto dentro do carro, capacete, todos os líquidos do carro e tudo mais, de qualquer forma, isso aí iguala um pouco, né? Aí a gente tem um George Russell, um Ocon, que são caras mais altos tendo chance. Mas o Bortoleto entra na Fórmula 3. Bom, primeiro na freca, que ele já ia bem pra caramba. Também ganhou em Spa-Francorchamps. Palco. Ganhou em Spa, pois é. E ele entra na Fórmula 3, é campeão no primeiro ano. Entra na Fórmula 2, teoricamente é quase campeão. Está liderando o campeonato. Faltam 2 rodadas. E ele está em ascensão ainda. Agora, tem um problema. Se ele for campeão, ele não pode repetir a Fórmula 2. E aí, se não tiver vaga na Fórmula 1, o que ele vai fazer? Vai ficar com o piloto reserva da McLaren. Ele é piloto McLaren. Vai ficar com o reserva da McLaren esperando a tal cisão entre o Norris e o Piastri. Que a gente estava falando aqui fora do ar. Aliás, isso que é legal, né? Você falou da gente estar aqui ambientado na redação do Automotor. É isso, estávamos discutindo isso agora há pouco, que pode haver essa cisão no futuro. Pode. Regi, colocando um ponto aí nessa sua visão e nessa sua informação a respeito dessa desconfiança também do que pode ser a Sauber nesses 2 anos, eu acompanho muito também o que fala o Rico Penteado, que foi engenheiro de motores da Renault durante muito tempo, que tem muitos contatos com a questão dos motores, e em entrevista ao motorsport.com recentemente ele falou que a tecnologia que a Audi está usando no desenvolvimento do motor é uma tecnologia que para a Alpine, por exemplo, que é onde ele trabalhava, já é 5 anos atrasada. Então assim, ela já está entrando muito atrás. Então, de fato, vale ter um certo receio com a Audi. Não estou dizendo que deva assinar ou não, mas é uma equipe que, como você falou, vai demorar a colher os resultados necessários desse trabalho. E o receio maior é ter que passar 1 ano na Sauber antes de se tornar Audi. Exatamente. É a pior equipe do campeonato. A gente está vendo o que está acontecendo com o Joe e com o Bottas. Enfim, de qualquer forma, é um lugar na Fórmula 1 também. Mas é isso. Eu acho que o mais importante é o Bortoleto está muito bem encaminhado, né? Isso é o mais importante. Muito bem. Quem sabe, estamos nessa torcida, Regi, e quem apoia o Bortoleto é o Banco BRB, o Banco de Brasília, que também é o nosso apoiador aqui no Resenha Automotor. Por isso que a gente diz o Banco BRB que abraçou o automobilismo brasileiro. Regi, queria te agradecer mais uma vez aqui por esse papo e vamos acompanhar o que as semanas de Silly Season aí, de bastidores nos trazem a respeito da Fórmula 1. Porque são quase 4 semanas agora. Tudo bem que, teoricamente, as vagas estão fechadas,
e teoricamente a Sauber, não pegando o Bortoleto, vai renovar com o Bottas. Mas são 4 semanas aí, tem muito, como você falou, silly season, ela acaba, mas não acabou. Ela acaba quando o campeonato termina, aí começa outro. Então, muita coisa pode acontecer ainda. Obrigado por mais esse bate-papo muito bom aqui, essa resenha, e que a gente vai fazer muitas pela frente. Foi muito legal mesmo, e deixo aqui o meu agradecimento também a você. Deixa aí o seu like, faça a sua inscrição no canal e participe com a gente nos comentários, hein? Deixa aí a sua opinião. Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!